Meu abraço para todos que nos assiste, que nos escuta. O meu forte abraço para todos vocês. Amém? Que Deus abençoe todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero dizer, eu vou logo de cara, gente. Brasileiro é um troço mal informado. Ou melhor, é uma nação mal informada. Por quê? Depois, no final do vídeo, da mensagem, eu vou falar o porquê eu disse e digo que brasileiro é uma nação mal informada. E o pior é que tem uns que estudam e quanto mais estuda, fica pior. Essa é a verdade. Preste atenção. Uma grande profecia, depois de tudo que aconteceu com a Ivete Sangalo, eu não sei porque esse povo só profetiza depois que acontece, né? Ou seja, tudo mentira, porque profecia não é o que já aconteceu. Profecia é o que vai acontecer. O que já aconteceu é uma revelação. É muito fácil dizer que a cantora ia estar internada, hospitalizada, ia passar por uma cirurgia e aquilo mais, já depois que a cantora passou por esse momento, né? Então, muitas profecias sobre a morte, né? Preste atenção, gente. Foi aí que eu disse que o brasileiro é uma nação mal informada. Preste atenção. Você pode ver aí que quando eu coloco morreu, luto, eu estou colocando um ponto de interrogação, não um ponto de exclamação. Ou seja, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, brasileiro mal informado. Aí tem uns neófitos que estuda e fica mais analfabeto, disse que eu estava botando um luto, confirmando a morte da cantora. Gente, isso aí não serve para mim, pelo contrário. Olha o ponto de interrogação aí, mal informado. Talvez você estudou, tem diploma, certificado e não sabe de nada. É ou não é? O que eu quero dizer? Que profecia é o que vai acontecer. Revelação é o que já aconteceu. Então tem muitas profecias sobre a morte da Ivete Sangalo. Depois que a mulher confrontou com Deus, né? Sobre o Apocalipse, macetando, a música macetando, e que não ia deixar o Apocalipse acontecer. Coitado, gente, ore por essa pessoa, ore por essa mulher, né? Peça a Deus por ela. Essa mulher estava possuída pelo diabo. Aliás, estava não, ela é possuída pelo diabo. Por isso, Deus, ele é misericordioso. Então, o que eu quero dizer? Que uma revelação é algo que já aconteceu e não foi desvendado. Uma profecia é algo que vai acontecer. Então essas profecias aí são mentirosas, porque todo mundo sabe que a Ivete Sangalo, o trio elétrico dela pegou fogo, né? Começou a pegar fogo, teve um problema lá e segundo as informações que ela teve um mini acidente, faturou umas costelas, fez uma cirurgia. Então depois disso aí veio profecia para lá, profecia para cá e aquilo outro. Isso não é profecia, gente, isso é uma revelação, até porque uma revelação que é mentirosa, né? Porque a revelação é algo que já aconteceu, mas ninguém está vendo, ninguém sabe. Todo mundo sabe que a Ivete Sangalo passou por tudo isso durante esse carnaval, né? Então preste atenção, preste muita atenção, gente. Nós temos que aprender uma coisa. Deus, ele nunca mandou profecias para os homens da Bíblia, uma profecia de morte. Antes Deus mandava uma profecia de alerta, né? O que é uma profecia de alerta? É um aviso para Deus poupar, para Deus não trazer um castigo, uma punição. Aí você fala assim, não, mas Deus não castiga. Então você está dizendo que Deus é irresponsável, você está dizendo que Deus não tem responsabilidade, né? Como você disse que Deus não castiga, você está dizendo que Deus é mais imprudente do que o ser humano, porque o ser humano castiga o filho, castiga a filha, castiga para educar.
Então, se você dizer que Deus não castiga, você está dizendo que Deus é imprudente, que Deus é irresponsável. Essa é a verdade. Agora depende do castigo, né? Você sabe que tem castigo de várias formas. Tem castigo de todo jeito, né? Então aprenda uma coisa, meus irmãos, cuidado com o que você fala, né? Então a profecia, quando Nabucodonosor, sempre eu estou falando isso, ele queria ser Deus, Deus não matou ele, Deus apenas permitiu ele ir pastar com os animais, ele criar pelo de bicho, ele criar corpo de bicho, unha de bicho, rosto de bicho, o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso daquele tempo, era o homem mais poderoso daquele tempo. Então Deus, ele fez o que com Nabucodonosor? Permitiu ele pastar com os animais, até ele reconhecer que Deus é Deus. A Bíblia não menciona que Nabucodonosor se converteu, não, mas ele reconheceu, ele viu que não existia outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. Agora, a punição de Herodes foi diferente. Herodes estava ali na sua festa pagã, e queria ser Deus, queria atribuir a glória de Deus para ele, e a Bíblia diz que ele estava vivinho da silva ali, de repente veio um monte de verme e tomou posse de Herodes em vida. Ele morreu comido de bicho repetidamente. Não foi coisa de uma semana, de um dia, de muito tempo, não. Foi coisa de segundos. De segundos. Os vermes entrou e se apossou do corpo de Herodes e ele morreu comido de bicho. Então Deus, irmão, Deus não brinca. A Bíblia diz lá em Gálatas, se eu não me engano é Gálatas, que não vos enganes, de Deus não se zomba. O que o homem planta, isso também ele vai ceifar. O que o homem planta, ele vai colher. Então tome cuidado. Então o problema da Ivete Sangalo, ela pode passar um problema mais sério e mais grave? Muito mais. Muito mais. Se ela não ter um arrependimento. Se ela não tiver um arrependimento, ela pode ter uma catástrofe dolorosa. Mas Deus, ele não pune ninguém assim, irmão, sem avisar. Deus avisa um tempo, 2 tempos, até a pessoa ela se conscientizar. Se ela não se conscientizar, ela não se torna mais uma pessoa pecadora. Ela ultrapassa a personagem pecador. Ela já passa a ser uma pessoa iníqua, ou seja, ela já passa a ter iniquidade. O que é iniquidade, missionário? É pecado planejado, é pecado consciente, é pecado que você sabe que é pecado, mas você pratica. Tem muitas coisas que você está me ouvindo, que você pratica sabendo que está errado. Isso não é mais pecado. Isso já é uma iniquidade. Já é uma iniquidade, ou seja, coisas que você comete sabendo que você está cometendo errado. Então a Ivete Sangalo passou por uma cirurgia, né, teve um acidente, o carro dela, o trio elétrico dela pegou fogo, ela teve um mini acidente, não sei se quebrou, deslocou algumas costelas, fez uma cirurgia, mas a profecia de morte, graças a Deus, não se cumpriu, porque a vontade de Deus é construir e não destruir. A vontade de Deus é dar vida e não tirar a vida. A vontade de Deus é fazer viver e não morrer. A vontade de Deus é curar e não lançar uma doença. A vontade de Deus é prosperar e não colocar miséria. A vontade de Deus é tirar a doença, enfermidade, é lavar você do pecado e não acumular você de pecado. Então pense nisso. Isso aí, irmãos, não só serve para Ivete Sangalo, não. Serve para você também, que fica brincando com Deus. Não é porque Ivete Sangalo é uma mulher rica que a punição para ela vai ser maior do que para você, não. Não, lógico que não. Talvez para você vai ser até maior, não sei. Depende da sua consciência. Depende daquilo que você faz conscientemente. Então, aqui fica a minha mensagem. E o que eu vou falar é o quê? Quando eu disse morreu, luto é um ponto de interrogação. Brasileiros, alguns sem cultura. Eu não estou afirmando, porque isso não é ponto de exclamação, e sim de interrogação. Que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique todos na santa paz.